O Começando Bem o Seu Dia quer falar para você que está debaixo de muito ataque, e você pode até não estar debaixo de muito ataque dentro da sua casa, dentro da sua família, no seu casamento, na sua alma, talvez na sua empresa, nos seus negócios, enfim, você está debaixo de um ataque. E se não estiver, você também precisa ouvir o que eu vou falar aqui, porque um dia você pode estar nessa situação. O tema de hoje é que nenhuma arma prevalecerá contra você. Isso está na palavra de Deus, em Isaías capítulo 54, versículo 17, que diz o seguinte: nenhuma arma forjada contra você prosperará, irá adiante, e você condenará toda língua que se levantar contra você em juízo. Poderoso, né? Eu sei que você leu aí na tela o texto, o versículo, guarde ele no seu coração, leia-o de vez em quando para a sua alma, leia em voz alta, se aproprie dessa palavra de Deus. Para você ter uma ideia de uma ilustração que se encaixa perfeitamente nisso aqui, durante a Segunda Guerra Mundial, lá em 1940, mais ou menos 1940, durante a Batalha da Inglaterra, os céus da Inglaterra foram alvo de um ataque massivo pela a esquadrilha, né, da Alemanha, chamada de Luftwaffe. Só para você ter uma ideia, a Luftwaffe atacou a Inglaterra, Londres, por 57 noites consecutivas, despejando toneladas, milhares e milhares de bombas sobre a Inglaterra, sobre Londres. A cidade ficou devastada. Foi devastada, é óbvio, né? As bombas caíram sobre aquelas cidades e elas foram devastadas. Mas tem um mais aí. O espírito do povo inglês não foi quebrado. Só para você ter uma ideia, as igrejas continuaram abertas nos escombros, no meio dos escombros. E os cultos aconteciam ali naquele tempo no meio das ruínas. Pô, olha bem o que eu estou te falando, no meio de uma guerra dessa, continuou cultuando a Deus, não deixou de congregar, né, no meio dos escombros, e a promessa de Deus era real. A arma não iria prevalecer contra aqueles que mantivessem a fé. E foi isso que aconteceu. A Inglaterra foi campeã, né, foi vitoriosa nesta guerra contra a Alemanha. Então, embora tenha havido uma destruição massiva, a resiliência, né, a perseverança daquele povo britânico se tornou um símbolo de resistência para muitas outras nações que também estavam em guerra. O que eu posso falar para você disso aqui? O que a gente pode conversar sobre isso? Uma dessas coisas que a gente pode pensar aqui nesse texto de Isaías 54, 17, que diz: nenhuma arma forjada contra você prosperará, nem no seu casamento, nem na sua vida profissional, nem na sua alma, enfim, nenhuma arma vai prosperar, e você vai condenar toda língua, toda palavra difamatória, todos aqueles comentários, tudo aquilo que tentarem jogar você para baixo. Você vai condenar tudo isso e vai levar isso tudo a juízo. Uma coisa que eu aprendo aqui, ou que nós podemos aprender e conversar, é que a gente não pode negar que os ataques, as guerras existem, que as armas existem, mas a promessa de Deus é que elas não prevalecerão. Você recebe isso aí no seu coração? Eu não estou negando a guerra, eu não estou negando o problema, eu não estou negando os ataques ininterruptos e contínuos do maligno. A Bíblia vai dizer que o diabo anda rugindo como leão, anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem ele possa tragar. Ele ruge como leão ao nosso redor o tempo todo, querendo destruir a nossa vida, mas a promessa é que ele não prevalece sobre a vida contra aquele que anda na palavra, anda com o Espírito Santo, confia em Deus em todas as áreas da sua vida. Já falei algumas aqui. Uma outra coisa que a gente podia conversar aqui, e é uma verdade, é que toda acusação falsa, toda mentira, ela será desmascarada
pelo próprio Deus. Quando você está andando em integridade e levantam uma acusação contra você, tentam denegrir a sua imagem, a sua vida, e você anda na sua integridade, estou falando com você aqui e estou me lembrando de Daniel, que tantas vezes foi alvo do profeta Daniel da Bíblia, né, que foi alvo de difamação, de perseguição, de mentiras, de calúnias. Ele permaneceu incólume, íntegro, intocado. Passou por 3 reinos. Os que o perseguiram caíram, alguns foram executados, foram mortos, mas Daniel ficou firme em Deus. Ele mantinha a palavra que ele havia abraçado quando tinha cerca de 16 anos de idade, de que ele havia resolvido firmemente não se contaminar com o mundo, com as coisas que o mundo oferecia. E por causa disso, por causa da sua integridade, aquela falsa acusação, as falsas acusações caíram por terra. Assim vai ser na sua vida também. Eu declaro isso em nome de Jesus. Ande em integridade e nenhuma arma forjada vai prosperar contra a sua vida. E uma outra coisa que a gente poderia aprender disso tudo é que a proteção divina, presta bem atenção, a proteção divina, ela não é a ausência de guerras, não é a ausência de ataques, não é a ausência de investidas do maligno ou até de pessoas contra mim ou contra você, mas é a garantia de vitória. O que eu digo com isso é que nós não estamos imunes às lutas, às guerras e às batalhas, aos ataques, mas nós estamos debaixo do sangue de Jesus, se Jesus de fato é o nosso Senhor. Então guarde isso no seu coração. Eu oro para que isso que eu falei aqui, na palavra de Deus, possa te ajudar de alguma maneira, porque se você estiver numa guerra, numa batalha, passando por alguma dificuldade e se lembrar de que Deus é por você, ninguém será contra você. Amém? John Wesley, o que falar de John Wesley, né? Foi um clérigo, um pregador, um evangelista, um teólogo inglês, né? Fundador do movimento metodista. Ele revolucionou a pregação ao ar livre e a evangelização popular no meio das ruas. John Wesley escreveu o seguinte, disse o seguinte: o cristão não é alguém que nunca sofre ataques, mas alguém contra quem nenhum ataque prevalece. Já vai colocar até isso aí na tela para você guardar esse pensamento de John Wesley. Guarde isso no seu coração. Nenhuma arma prevalecerá contra a sua casa, contra a sua vida, contra o seu casamento, contra a sua aliança, contra a sua vida profissional, contra a sua empresa, contra os planos de Deus da sua vida, na sua vida, em nome de Jesus. Guarde isso. Daqui a pouquinho a gente volta após o intervalo para finalizar esse Começando Bem o Seu Dia, em nome de Jesus. Gente, estamos terminando, Começando Bem o Seu Dia dessa terça-feira. E porque é terça-feira, a gente não pode deixar de te lembrar das Igrejas da Paz, as Paz Church, aqui em Santarém, temos o Tadel, 7h30 da noite, tanto na sede, na Borges Leal 2213, quanto nos núcleos e campos da nossa cidade. Tá? Você quer saber onde tem um mais próximo da sua casa? Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, vai aparecer aí na tela. Mas uma coisa que eu queria falar aqui para terminar o nosso programa é que nós estamos indo ao ar de segunda a sábado, 6h30 da manhã, com reprise à meia-noite pela TV Amazônia, canal 7.1. Mas também de segunda a sábado, nós estamos indo ao ar no YouTube e no TikTok. De segunda a sábado, a partir das 6h30, as mensagens vão ficar lá. Esqueça isso que eu estou falando, nós também estamos agora no TikTok, não somente no YouTube, com o nosso TV Amazônia, o programa Começando Bem o Seu Dia. Nos procure lá que você vai nos achar. Claro que também, às vezes, nós postamos algumas informações no Instagram, alguns shorts, né? Algumas devocionais, uns cortes, né?
de mensagens nossas ali no nosso Instagram. E nós temos agora, como é que eu chamo, Léo? Lá nós temos um canal no WhatsApp. E eu vou começar a compartilhar esse canal com todos os meus contatos, que são cerca de 4.000 contatos. Vou mandar para todos vocês, para você entrar no nosso canal, fazer parte da nossa comunidade, do nosso Começando Bem o Seu Dia, tá bom? Deus abençoe você. Eu deixo para você um pensamento final e é o seguinte: se alguém está tramando contra você ou falando mal do seu nome, faz uma coisa, descanse no Senhor, porque Ele é seu advogado e nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Creia nisso, abrace a palavra, não abrace a amargura nem a ira, mas abrace o Espírito Santo. Deus abençoe você, a gente volta amanhã com um quadro Família em Sintonia na quarta-feira, começando bem o seu dia.